Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Sinara Carvalho veio ao programa Espiritismo BH para conversar conosco sobre coral espírita. Tudo bem, Sinara? Tudo bem, Marcelo, muito obrigada. Agradeço a todos, que estão ajudando, estão assistindo a gente para poder conhecer um pouco do que é o coral espírita, do que a gente faz num coral espírita. Sinara, vamos iniciar com você se apresentando a sua formação musical, a sua experiência. Claro. Bom, eu comecei na música como a maioria das pessoas, fazendo shows, e logo depois dessa experiência eu passei, quando eu entrei para a doutrina espírita, eu comecei a trabalhar as músicas espíritas dentro das casas espíritas. Eu trabalho numa casa há 9 anos e dentro dessa casa eu comecei conhecendo as canções espíritas, tocando nas reuniões públicas, tocando violão e cantando as canções, até então que a gente conseguiu reunir um grupo que cantava. Eu já tinha cantado, já tinha tido a experiência de cantar num coral antigamente, que ele até já acabou, chama Coral Aumbran, e eu cantei nesse coral 4 anos. E me apaixonei pelas canções espíritas, me apaixonei pelo coral e decidi que eu queria trabalhar realmente com corais. E a formação acadêmica, e você aí tem alguma? Isso, aí eu fui buscar essa formação. Depois de 4 anos nesse coral, eu fui estudar na Universidade Federal, fiz um curso de especialização. Aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais, na UFMG, de educação musical. Trabalho com crianças, corais infantis nas escolas municipais de Belo Horizonte. Trabalho com adultos e tenho uma escola de técnica vocal, que a minha formação é de cantora lírica também. Então, a gente trabalha bastante com a voz, em todos os segmentos, tanto nos corais infantis quanto nos corais adultos. E o coral espírita, ele existe apenas para fazer apresentações musicais ou tem outras finalidades? Claro, tem outras finalidades. Aliás, as apresentações, elas sempre acontecem para poder ajudar aquele que está fazendo, aquele que está cantando, ou aquele que está ouvindo, ou o próprio ambiente onde se está cantando. Como é que é isso? Como é que funciona o coral? As apresentações, normalmente, ou a gente vai num ambiente que está precisando para poder fazer essa harmonização, ou a gente vai, por exemplo, na casa de uma pessoa que está necessitando de amparo ou está com uma doença. A função do coral, ela não é só apresentar por apresentar, mas trabalhar as canções de forma salutar para aquelas pessoas que estão ouvindo, elas possam se sentir mais atendidas, mais à vontade mesmo. As questões das músicas que são cantadas, elas fazem com que haja uma aproximação da espiritualidade. Então, os emissários espirituais, quando se canta canções espíritas, canções evangélicas, canções que falam, que têm um cunho religioso, eles abrem, esse acesso se abre para a espiritualidade maior. Então, os emissários espirituais, eles vêm e se aproximam. Ou seja, a musicalidade, ela favorece o ambiente espiritual, ela favorece os trabalhos dos mentores espirituais. Com certeza, com certeza. É uma dilatação da alma.
Então, todas aquelas pessoas que estão cantando ou que estão ouvindo, elas vão receber essas vibrações positivas, né? André Luiz nos cita no livro Dissertações Espíritas um caso de um espírito obsessor que a espiritualidade tentava convencê-lo a parar de obsidiar, porque ele estava num sentido de vingança e ele não dava acesso não dava ouvido às entidades espirituais. E o que a espiritualidade maior fez? Buscou esse espírito, encaminhou até uma casa onde se escutava uma música de Beethoven, que ele gostava muito. Quando esse espírito chega nesta casa e escuta a música de Beethoven e se emociona com aquilo, ele abre o canal para que a espiritualidade possa se aproximar. Aí, dessa forma, ele é socorrido e atendido. Conosco também acontece isso. Então, o tarefeiro que está cantando no coral, o corista, ele é o primeiro a ser beneficiado. Aquele que está escutando, a partir do momento que ele abre, se emociona, abre para escutar essas ondas sonoras, ele também é beneficiado. E dessa forma, todo o ambiente é beneficiado. Uma curiosidade, você como regente de corais espíritas, eu pergunto, é exigido algum tipo de qualificação musical para se integrar um grupo como este? É preciso, por exemplo, que se conheça o nível básico de teoria musical, como ler uma partitura, como solfejar? Olha, Marcelo, graças a Deus não. Os corais espíritas, eles são corais amadores, né? Essa exigência vem muito de coral profissional, que trabalha por dinheiro, apresentações tipo coral lírico de Belo Horizonte, dessa forma. Os corais amadores, uma das características principais deles é exatamente isso. A não exigência de conhecimento musical. Então, mas como é que a gente monta um coral onde não haja conhecimento musical? Esse conhecimento vai ter que ser passado pelo regente. O regente, quando ele entra num coral amador, ele já sabe que as pessoas não vão ter aquele conhecimento de partitura, aquele conhecimento de dinâmica, eles não vão saber ler as notas, eles vão dar nomes diferentes para as notas. Então, o regente, quando ele entra num coral amador, ou num coral espírita, que é um coral amador, ele tem que estar preparado para isso. Então, digamos, nós mineiros que gostamos muito do pão de queijo, eu não te entrego a massa, eu te dou a farinha e o queijo. Você e aí a gente vai aprender... montar o ingrediente para chegar na massa, é isso? E aí a gente vai aprender junto, porque... E isso, de certa forma, isso é muito bom, porque aproxima, não fica aquela sensação que o regente está em cima e o corista está por baixo. Num coral amador, você aproxima do regente, porque há necessidade de se perguntar, olha, eu não entendi isso. Como é que faz isso? Às vezes a gente fala, dá um nome. Isso é uma colcheia, ou isso é uma mínima pontuada. Às vezes as pessoas não... O que é isso? Respondem assim pra gente, o que é isso? Falou, olha, tá vendo essa notinha? Ela é isso, ela é aquilo. Então, o regente, principalmente de coral espírita, que normalmente se inicia pelos tarefeiros da casa, a maioria dos corais espíritas começam assim. Os próprios tarefeiros da casa é que se ajuntam, é que se agrupam. Ou seja, o ingrediente é boa vontade, pelo menos de início é boa vontade. Com certeza. E muita paciência. E que tipo de pessoas definitivamente não possuem condições para integrar um coral? É uma pergunta até difícil de responder. Porque se a gente partir do pressuposto que todos nós estamos em aprendizado,
Você eliminar qualquer pessoa de uma tarefa, isso já complica um pouco mais. Mas, por outro lado, realmente, o coral, a tarefa do coral, é uma tarefa um pouco mais específica. Por exemplo, quando se vai fazer a sopa, precisa-se saber cozinhar. Quando se vai fazer qualquer outra, uma evangelização, precisa estudar para poder atender as crianças. A tarefa do coral, ela precisa ter boa vontade, como todas as outras tarefas, mas ela tem que ter um pouco também de musicalidade. A pessoa, ela tem que querer principalmente. Então, a pessoa que tem dificuldades musicais, ela vai ter dificuldade em acompanhar o coral. Então, esse tipo de pessoa, a gente aceita, abre, e a própria pessoa vai ver aonde que ela, o que se pode fazer, né? Onde que ela se situa no grupo. Exatamente, onde ela se situa. E um voluntário que, teoricamente, cante mal, ele pode ser eventualmente aproveitado no coral? Pode sim. Eu atualmente trabalho em 3 corais. E o que acontece? São 3 corais completamente diferentes uns dos outros. Todos 3 são espíritas. É o coral do irmão Glacos, o coral Luzes em Gotas, do grupo espírita Gotas de Luz, do bairro Esplanada, e o coral do grupo Werner, no bairro União. Cada coral é de uma... Ele apresenta-se de uma forma. O coral do Glacos, por exemplo, é um coral grande, com todos os naipes envolvidos. Então, nós temos as 4 vozes básicas de um coro. Quais são elas? Soprano, contralto, tenor e baixo. No coral, por exemplo, do Luzes em Gotas, do grupo Gotas de Luz, eu só tenho soprano, contralto e eu tenho um baixo. Eu não tenho o naipe do tenor. No coral do Werner, eu só tenho contralto e soprano. Então, são corais. O que acontece? Quando uma pessoa entra no coral, vai depender muito do tipo de coral que está. Mas se ela canta mal, se ela não consegue se afinar, se ela não consegue entrar nessa musicalidade, a gente pode aproveitar em outras situações. Como? Se a pessoa gosta de estar presente ao coro, ela pode ser, por exemplo, ficar na parte administrativa do coro. Existem muitas coisas atrás de um coral para ele poder funcionar. Então tem xerox de partitura, tem a parte de marcação de apresentações, tem a parte de ligar para os coristas avisando o que está acontecendo, né? Ou seja, quem tem boa vontade para trabalhar, Exatamente, voluntariamente vai encontrar trabalho. Vai encontrar trabalho. A gente tenta aproveitar. É claro que num coral pequeno, esse trabalho é um pouco menor, porque é um coral menor. Num coral maior, essa pessoa vai ter bastante trabalho. Então, na verdade, é como se essa pessoa não canta, mas ela pode ser aproveitada no setor administrativo do coro. E ajuda muito. O contato com o regente precisa disso, o regente precisa daquilo. Então, ele pode auxiliar e muito, né? Nesse trabalho de ajuda aos coristas, de dificuldades, ele pode ajudar bastante. E como é possível, então, compor um coral, considerando-se a disponibilidade ou não, como você citou, de vozes masculinas, femininas, mais graves, mais agudas? Como é que você trabalha isso? Olha, Marcelo, isso depende muito de cada regente. A gente tem informações, por exemplo, de que quando não se tem determinado naipe, alguns regentes não apresentam. Eu, particularmente, falando apenas de mim, eu apresento se tiver 2 pessoas, eu já estou cantando. Por quê? Porque eu acho que
mesmo que os integrantes faltem por algum motivo ou por outro, a tarefa não pode parar. Então, eu fui fazer uma apresentação com um desses corais. Eu tinha, no coral Luzes em Gotas, por exemplo, eu tenho 12 integrantes. Eu fui me apresentar, tinha 7. Por um motivo ou por outro, as pessoas não puderam ir, e é compreensível porque todos nós temos problemas para resolver. Como é um coral de voluntários, a gente não pode exigir presença num certo nível de... Mas aí, eu acho que já aconteceu de chegar nas apresentações e eu cantar junto com o coro, porque está faltando determinado naipe. Mas isso depende de cada regente. E quando acontece isso, você costuma mudar ou adaptar o arranjo quando falta um baixo ou um contralto, uma coisa assim? Normalmente não. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas, estão ensaiadas dentro daquela voz, elas estão ensaiadas com aquilo. Então, se mudar o arranjo de uma hora para outra, pode complicar realmente a apresentação do coro. Mas, se tivermos tempo, por exemplo, tal apresentação, mais para frente, no dia tal, nós não podemos ir. Quantas pessoas vão? Vão 5 pessoas? Então vamos ensaiar uma outra coisa? Então, na verdade, o regente, ele é meio que coringa. Ele tem que ter flexibilidade, ele tem que, não vamos cantar essa canção porque é solo, por exemplo, do tenor e nós não temos tenor, então vamos fazer outra canção? Na verdade, o coral espírita, ele trabalha muito assim, a gente faz uma relação de canções para serem apresentadas. Se o coral está inteiro, a gente apresenta inteiro. Sinara, como são realizados, então, os ensaios ou treinamentos nos âmbitos individual e coletivo? Bom, isso depende de cada coral, da forma que ele é montado. Na maioria das vezes, nós temos as partituras. Mesmo que o corista não leia a partitura, ele tem uma referência de leitura. Isso ajuda muito. Com aquelas pessoas que conseguem entender essa leitura da letra dentro da partitura. Algumas pessoas têm dificuldade em ler a partitura. Então, o que se faz? Escreve-se a letra e a pessoa, exatamente por a gente não exigir a leitura de partitura ou de conhecimento de teoria musical, as pessoas trabalham mais a questão auditiva. Então, cada pessoa tem o seu material. Nos corais que eu rejo atualmente, a gente tem um CD que estão gravadas as canções. Então, as pessoas escutam as canções, leem na partitura, vão ao ensaio, eu passo cada naipe, eu passo a voz de cada naipe. Então, vou passar a voz do soprano. O soprano canta e o restante fica em silêncio para escutar o soprano cantar. O contralto canta, o restante fica em silêncio. O tenor canta, o restante fica em silêncio. O baixo canta, o restante fica em silêncio. Só depois que cada um dos naipes cantaram a canção adequadamente, aí a gente começa a ajuntar os naipes. Então eu trabalho soprano com baixo, soprano com tenor, tenor com contralto, contralto com baixo. Depois que todos já estão bem ensaiados, nós ajuntamos todas as vozes para poder dar uma uniformidade no coro. Aí a gente vai trabalhar a coletividade. Então a gente trabalha individualmente, cada um em casa, e nos ensaios, passando as vozes especificamente, e depois juntos nós passamos todas as vozes e trabalhamos todas as outras questões de dinâmica, questões de afinação, questões
de harmonização do coro, como vai a harmonia do coro, como está, se está funcionando, se as vozes estão encaixando, a sonoridade do coral. Então, cada coral tem uma sonoridade. E o regente tem que estar atento à sonoridade de cada um. E como transpor um estágio musical inicial básico para outro mais avançado? Olha, isso depende muito de cada coral, porque existem algumas pessoas com bastante dificuldades de entendimento musical. Então, como eu falei no início, cabe ao regente do coro passar essas informações. Então, para a pessoa, por exemplo, que não sabe o que é uma nota, a gente vai chegar e vai explicar como essa nota, qual a duração desta nota. A outra nota, ela dura metade dessa. A outra nota, ela dura 2 vezes mais do que essa. E à medida que vai se ensaiando, que vai se explicando, é um processo contínuo de aprendizado. Tudo isso, Marcelo, é num coral amador. Num coral profissional, as pessoas já leem a partitura, que é o que facilita muito o regente. E já conhece a música pela leitura da partitura. Como isso num coral espírita, num coral amador, não existe, cabe ao regente ir passando de acordo com cada coral e passando essas informações musicais para as pessoas. Ter o ouvido relativo ou ouvido absoluto, que se diz, faz muita diferença no caso do coral? Olha... Aí você podia até explicar o que é o ouvido absoluto e o ouvido relativo. O ouvido absoluto, ele é muito difícil de ser encontrado, né? O que é o ouvido absoluto? Ele vai... você toca uma nota e a pessoa fala. Identifica a nota. Ah, esse é um dó sustenido. Ou então, esse é um fá diminuta. Mas eu acho que a questão do ouvido relativo e ouvido absoluto não vai fazer tanta diferença, num coral amador. Por exemplo, como assim? Vamos supor que, como é difícil de se encontrar o ouvido absoluto, vamos supor que nós tenhamos num coral uma pessoa com ouvido absoluto. O máximo que ela vai conseguir fazer é ajudar o restante a cantar. E sofrer um pouco, talvez. E sofrer um pouco mais na hora que o coro desafina. Eu acredito muito, Marcelo, que essas pessoas que têm a facilidade musical dentro de um coral, elas podem ajudar muito o coral espírita. Por quê? Porque o coral, ele é um aprendizado. Então, as pessoas que têm facilidade musical dentro de um coral espírita pode auxiliar em muito as outras pessoas que têm essa dificuldade. Sinara, vamos falar então de um outro recurso do coralino. Ele deveria cuidar também, além desse desenvolvimento técnico, musical, mas da sua conduta moral? Com certeza, Marcelo. Não só o corista, mas também todos nós precisamos cuidar, né, dessa conduta moral. O que acontece com o corista é que as músicas que são cantadas, elas vão atingir diretamente as outras pessoas, e inclusive ele. Então, quando você trabalha essas canções de uma forma adequada, você automaticamente vai aprendendo com essas canções e vai modificando os seus hábitos. Tanto os hábitos morais, quanto hábitos de se cuidar mesmo como cantor de um coro. Então você já vai pensar 2 vezes antes de tomar aquele copo gelado de cerveja. Você já vai pensar 2 vezes antes de fumar um cigarro.
são questões que vão incomodar, vão atrapalhar a sua performance no coro. Se você para de fumar, para de beber por causa de um exercício coral, você automaticamente já está trabalhando a sua questão moral também. Sinara, então, para que a gente possa encerrar a nossa entrevista, o que você sugeriria para uma instituição espírita que não tem coral, vai começar do zero e ela deseja formar, né, um grupo de coralinos? Olha, Marcelo, a ideia de se fazer um coral numa casa espírita, ela é muito importante. E para poder começar, a primeira coisa que tem que se fazer é divulgar, convidar as pessoas para poder participar, ter um profissional adequado para poder encaminhar essas pessoas à tarefa correta. Ou seja, então, apesar de que é voluntariado, mas tem que ter um profissional para dirigir sim, o grupo. Sim. Na verdade, o que acontece? Na maioria das casas espíritas, muitas vezes esse profissional, esse regente de coro, às vezes ele nem se formou, mas ele tem essa musicalidade. Já tem a base para ser um instrutor. Exatamente. Né? Então, essa pessoa tendo a base musical, às vezes ele não é formado, mas ter uma pessoa que oriente como deve ser feito, porque muitas vezes a gente vê isso daí em outros lugares, às vezes se monta um grupo para se cantar e muitas vezes não tem orientação nenhuma. O que acontece com isso? Pode-se prejudicar as pessoas que estão cantando. Há toda uma técnica a ser trabalhada. A gente tem que fazer as tarefas espíritas, sim, mas com cuidado e cautela. Não vai adiantar a gente arrumar um grupo para cantar, sendo que depois esse grupo vai sair prejudicado. Então, o profissional da música ou um acompanhador que consiga, que entenda ou uma fono, ou uma professora de canto, ou mesmo uma pessoa que já é músico, que já consegue diagnosticar as dificuldades do grupo. Isso é muito importante, você ter esse profissional, né? Ah, mas na nossa casa nós não temos, mas tem em outras casas. Foi dessa forma que eu fui parar em outras casas. Eu fui com o coral, com um desses corais, e de lá foi chamada para cantar, para reger um outro coral, para montar um outro coral na casa. Então, a nossa comunidade espírita tem excelentes profissionais para isso. Tem recurso, então, né? Temos recursos para isso. E a gente está à disposição para ajudar. Às vezes, não tem condição de permanecer num coral, mas a gente pode indicar um outro profissional, ou mesmo ir lá dar alguma assistência. A gente faz muito isso. Eu faço muito isso em grupo de evangelização, por exemplo, ou grupo de mocidade, pré-mocidade, que precisa de uma pessoa para trabalhar com eles. Então a gente vai dar essa assessoria de forma bastante eficaz, porque modifica a visão musical daquelas pessoas que estão ali, mesmo não sendo profissionais. Muito bem, Espiritismo BH agradece então a participação da Sinara Carvalho, regente de corais espíritas, e passamos a palavra para a sua despedida, Sinara. Eu agradeço muito a todos. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando de coral espírita, porque é, sem dúvida alguma, uma tarefa maravilhosa. A gente consegue muitas graças, né? Muitas graças são alcançadas através das canções, através desse trabalho. E eu me coloco à disposição para quem quiser bater um papo comigo, pode me ligar, pode perguntar, se tiver alguma dúvida ainda, a gente está aqui à disposição para poder explicar direitinho. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Marcelo. Ok. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo.
Deixe a sua opinião em nosso site